Toda mudança é vista pelo cérebro como ameaça. Eu queria explorar um pouco esse tema com vocês hoje, porque eu vejo que às vezes a gente trava muito na vida, a gente se sente meio estagnado. Não sei, mas esse em particular é um ano que eu tenho me sentido muito estagnado em vários aspectos da minha vida. Sabe quando você lê pra caramba, você busca vídeos, você faz terapia, sei lá, pergunta pro ChatGPT qual que é a solução mágica da sua vida e nada vem, sabe? Tipo, nada acontece, você tenta mudar, você vê que sua vida tá tudo certo, mas não anda. Esse sentimento ele é muito ruim, mas ele pode acontecer por conta de uma montanha. Sim, uma montanha. E é sobre essa montanha que eu quero falar com vocês hoje. Mas espera, que se você não me conhece, eu sou a Malu. E eu falo muito aqui no canal sobre saúde, medicina e desenvolvimento pessoal. E você pode me encontrar aqui nessas redes sociais. E não se esquece também de se inscrever aqui nesse vídeo, que ele é patrocinado pela Óticas Visari, que são donas dos óculos mais lindos desse Brasil. Inclusive, esses dois aqui são de lá. A gente tem cupom MALU20, então corre para garantir o de vocês, tá bom? Porque eles são incríveis. Enfim, chega de papo, pega o seu café, chega de papo furado, pega o seu café e vamos conversar sobre essa tal montanha que tá atrapalhando nossa vida? Essa montanha que eu tô falando pra vocês é tudo aquilo que a gente tenta evitar. Às vezes, a mudança que a gente quer ter na nossa vida, o progresso que a gente não enxerga, não é por falta de motivação ou porque a gente não tá fazendo a coisa certa, mas porque a gente tá meio que auto-sabotando. Essa montanha é tudo aquilo que a gente evita. E eu quero deixar isso bem claro, porque o que acontece? Freud já dizia que as coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente está tentando evitar alguma memória. É porque a gente teve algum fator lá na nossa história que alterou a maneira, sabe, como funciona tudo aqui dentro? E por isso a gente tenta evitar. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Minha montanha era o medo de não ser suficiente. E esse medo de não ser suficiente foi o que me fez ser uma pessoa totalmente workaholic, de querer trabalhar o tempo inteiro, de querer estudar, de querer fazer mil coisas, de sempre colocar, sabe, ao invés de eu ter paz e respirar, eu sempre quero estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque isso silencia essa minha insegurança de querer ser boa o suficiente o tempo todo. E eu percebi que a minha exaustão, ela não estava vindo propriamente dita de tudo isso que eu estava fazendo, mas vinha dessa minha luta de querer parecer bem o tempo todo, de mostrar para as pessoas que eu era forte, de que não sei o que. E sustentar, de certa forma, um personagem cansa. E talvez você também se veja um pouco nessa história de querer se mostrar algo que você não é, porque você tem algum tipo de insegurança. Mas essa minha exaustão me fez parar e refletir e olhar para o que realmente estava acontecendo na minha vida. Porque é só quando você tem a coragem de olhar para aquilo que você evita que você consegue de fato ter essa mudança na sua vida, sair desse platô, porque às vezes a gente chega num ponto da vida que a gente entra num platô, não vai nem pra frente nem pra trás. E aí, voltando à ideia da montanha, a montanha nada mais é que a autossabotagem. É a gente ficar procrastinando as coisas que a gente precisa fazer na vida por um medo de não dar certo, por medo de não ser suficiente. Aquela famosa frase de, não tô pronta ainda. Tipo, você quer começar nas redes sociais, mas fica postergando assim, de tipo, eu não tô pronta pra isso, vou esperar ter o melhor celular do mundo, a melhor câmera. Tudo isso é autossabotagem. E você precisa tentar entender por que você está se autossabotando. O que está escondido aí no seu interior que está te fazendo ficar, sabe, procrastinando e deixando. No fundo, tudo isso é medo de mudar, porque você tem medo do novo. E o nosso cérebro constantemente quer ter ideia do que vai acontecer depois, entende? Isso é até uma questão de sobrevivência. A gente não gosta do novo porque a gente não sabe como vai lidar com isso. E por isso que a gente procrastina. Mudar exige que você aprenda a deixar de lado quem você sobreviveu sendo. E escalar a montanha é exatamente isso. É romper com tudo que não te cabe mais, com tudo que é confortável. Você precisa escalar essa montanha que são as suas inseguranças, que é o medo do novo. Porque a nossa mudança, ela acontece depois dessa montanha. Por que montanha? Porque a gente não enxerga o que está do outro lado.
Conseguiram entender a ideia da montanha? Então, quando você escala o seu medo do novo, é que você consegue ver a mudança. Quando você está disposto a enfrentar o desconhecido, você consegue mudar. Só que isso só vai acontecer se você enfrentar os seus medos. A montanha, ela não é um obstáculo, ela é o caminho. E só você pode decidir se você tem capacidade ou não de subir ela. Então, talvez você não vá subir ela de um dia para a noite, mas você pode começar dando o primeiro passo hoje, vendo qual que é o seu medo, que montanha é essa que você precisa escalar. E não ter medo do novo, por mais que o seu cérebro queira te alertar de, ai meu Deus, não vai por aí, respira. Tá tudo bem, você vai se conhecer no meio do processo, você vai se transformar numa pessoa durante esse processo. E se te serve de consolo, subir a montanha, ela assusta sim. Mas quando você enxergar o topo, quando você estiver lá em cima, você vai se sentir orgulhoso por ter passado por todo esse processo. Enfim, era isso que eu queria conversar com você sobre essas montanhas internas. E eu queria que você me contasse aqui, qual tem sido a sua montanha? O que você tem precisado escalar aí na sua vida? E se você gostou desse vídeo, comenta aqui também, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo, eu fico por aqui e não se esquece que o verdadeiro valor de uma marca de luxo é usar a Avisare, então garante o seu. Beijos e até mais!